Olá, esse aqui é mais um vídeo e eu queria falar agora sobre um tema que me pediram há um tempo atrás e na verdade é um tema que eu já desde o começo estava pensando em fazer, até porque é um pouco da área que eu era especialista. Agora eu mudei, mas eu ainda tenho um conhecimento básico sobre a área, que é a de relatividade geral. Porque muito se fala sobre relatividade especial em vários lugares e também se fala sobre relatividade geral, de modo geral. Mas eu acho que é insuficiente a forma como é mostrada, porque eles falam muito em formas de analogias, em formas de exemplos e animações, que são suficientes para você entender o fenômeno, mas não são suficientes para você entender realmente e acreditar que aquilo ali acontece. Porque muitos jornais, muitos pesquisadores, muitos divulgadores, eles comentam da forma simples, da forma em analogia como a cama elástica, onde você bota o peso e tudo orbita. As pessoas entendem esse exemplo, mas eu acho que é importante as pessoas saberem a origem de tudo isso, que no caso são as equações geométricas da relatividade geral. Isso vale para todos os tipos de equações físicas, toda a física em si, toda a divulgação científica, e eu acho que isso é uma coisa que falta um pouco. Então eu queria apresentar em forma matemática como a relatividade geral funciona. Primeiro de tudo, adiantando já um pouco da conversa, eu queria falar que a relatividade geral ela é uma teoria geométrica, uma teoria que descreve a geometria do espaço-tempo. Ela não necessariamente diz a causa disso, assim como Newton também não dizia a causa disso. Ele dizia sim que era uma força, mas o que ele estava mesmo interessado era em descrever as trajetórias e a forma como os corpos se comportavam de acordo com determinadas massas. E a grande questão na relatividade geral é que ela enxerga o fenômeno gravitacional como uma modificação da geometria do espaço-tempo. Eu até queria entrar um pouco agora na questão do que realmente diz a relatividade geral, mas eu acho que isso eu vou deixar para um outro vídeo. Agora eu quero descrever um pouco do que seriam os buracos negros, o que seriam as métricas em si, da descrição do espaço-tempo, que essa é a parte mais difundida e, ao mesmo tempo, é a parte onde se tem mais confusões, obviamente. A parte mais conceitual, básica, eu acho que vou deixar para um outro vídeo falando melhor, até porque é um pouco mais complexo explicar esse tipo de coisa. Mas vamos lá. O espaço-tempo em que nós vivemos, ou podemos dizer assim que vivemos, é o espaço-tempo de Minkowski. Ele é o espaço-tempo onde ele é definido por uma equação ou por uma matriz, onde os elementos da diagonal principal da matriz ou os elementos da equação são todos de valor 1. Ou seja, eu tenho nesse espaço-tempo uma coordenada para tempo e uma coordenada para x, y e z. Tridimensional, mais uma dimensão temporal, quadridimensional. Essas dimensões, nesse caso nas equações, possuem termos que acompanham à frente, que são os termos de métrica. Esses termos de métrica, eles que descrevem realmente como cada coordenada, seja x, a, y, a, z ou a t, se comportam nesse espaço-tempo. No caso do espaço-tempo de Minkowski, que é o espaço-tempo da relatividade especial, que é o espaço-tempo mais usado para o eletromagnetismo clássico nosso, ele é um espaço-tempo que possui todos esses termos iguais a 1, ou menos 1, em módulo igual a 1, porque as coordenadas de tempo têm um sinal diferente das coordenadas de espaço, e isso se complexifica ainda mais. Mas a lógica básica é de que eles possuem sinais diferentes. Por isso, as coordenadas de tempo e espaço não são iguais, literalmente. Elas não são provavelmente iguais. Eles têm essa diferençazinha de sinal, que na verdade é uma diferença absurda no resultado final. No primeiro caso, nós temos o espaço-tempo de Minkowski, que é o espaço-tempo que nós dizemos que é o que nós vivemos, que é o espaço-tempo plano, que não tem deformação, é o espaço-tempo reto. Você pode imaginar isso como uma grade tridimensional das linhas do espaço-tempo, onde eles não se curvam. Assim como você pode imaginar na cama elástica, ela reta. Só que você bota isso para 3 dimensões para ficar mais interessante. Como aquele brinquedo de parquinho que existia, que era um monte de grade que você trepava, sabe? Imaginar que o espaço-tempo seja reto daquela forma. E aí, quando você considera já o efeito gravitacional de outros corpos, o efeito gravitacional de um corpo como o Sol, a gente já tem que considerar outra métrica, que seria a métrica de Schwarzschild. A métrica de Schwarzschild é uma métrica do próximo passo da teoria, e essa métrica ela é mais apropriada para descrever estrelas, porque ela calcula bem tanto o campo gravitacional terrestre, como também ela calcula
o campo gravitacional de estrelas de grande porte. O que acontece? Quando se tinha a gravitação newtoniana, ela tinha algumas falhas já no seu cálculo. Ela tinha algumas falhas quando você estava muito próximo do Sol, lá pela órbita de Mercúrio. Tinha uma anomalia astronômica que eles observavam e não conseguiam encaixar isso nos cálculos de Newton. E é por aí que eles já imaginavam que a gravitação ela era uma teoria incompleta e precisava ser melhorada, precisava ser refinada ou substituída. E aí entrou a relatividade geral de Einstein, com a métrica de Schwarzschild, que descreve o campo gravitacional, no caso em coordenadas esféricas, que é o objetivo ideal, já que as estrelas são esféricas, os planetas são esféricos, então descrever em forma esférica na equação é muito mais fácil em termos de conta. E temos aí a métrica de Schwarzschild, e temos aí o termo do raio de Schwarzschild, que é um termo de RS, ali no caso, mas que ele também é dependente da massa, e, portanto, ele que define a razão para onde se define no buraco negro básico. Então, nós temos assim que o planeta Terra, dada a sua massa, para que o planeta Terra seja transformado num buraco negro, é necessário, então, que ele vá para um tal raio de Schwarzschild relativo à Terra. Você pode colocar a massa da Terra ali naquele raio e você vai achar o valor certinho da conta que você quer chegar. Só que a métrica de Schwarzschild não é a única métrica existente. Existem outras métricas mais evoluídas do que essa, porque essa considera apenas a grandeza da massa. Só que os buracos negros também são definidos pela carga elétrica e pela sua rotação. E isso altera a forma do campo gravitacional ao seu redor. A métrica de Schwarzschild ela descreve apenas com a massa, e é onde diz tudo que passa a partir do horizonte de eventos, que é o raio de Schwarzschild, não volta. Por quê? Porque quando você vai fazer as contas, você percebe que, fazendo, acho que aquele termo do dr, que seria tipo um ΔR sobre o dt, fazendo umas contas ali, você percebe que o espaço-tempo após você passar do raio de Schwarzschild, ele é móvel, que ele tem uma racha de referencial. Ou seja, é como se você estivesse, agora vamos para a analogia, é como se você estivesse no mar e o mar estivesse se movendo, a onda estivesse te levando. Por mais que você esteja parado por si, o espaço-tempo está se movendo. Quando, então, consideramos o caso de colocar, além da massa, o termo de rotação, ou seja, acrescentar rotação no buraco negro, como qualquer estrela normal que roda, assim como o da Terra também que roda, temos, então, o caso de termos todos esses termos aqui acrescentados. A equação fica realmente maior, e esses termos ali de sigma embaixo e o delta também possuem sua forma específica. E eles definem como a métrica vai se comportar no caso de um buraco negro com rotação. Essa seria a equação que descreve. E cada termo que acompanha esse dt, esse dφ, esse dθ, esse dr, eles são os termos que descrevem a métrica relativo a essa coordenada que nós definimos e usamos. Só que perceba que nessa métrica aí também, ela tem, além de todos esses outros termos, onde aquele termo A ele é o relativo à rotação do corpo, ele tem um termo dφ vezes dt, que no caso de uma matriz seria um termo fora da diagonal principal. E no caso aqui, ele vai trazer uma outra complicação muito diferente a esse buraco negro, que é esse termo dφ-dt. Quando você faz um cálculo onde você define o dφ-dt sobre dφ quadrado, você faz essa conta, você percebe que dali você tira uma espécie de termo de velocidade angular. Só que essa velocidade angular, lembra, é da métrica, porque essa equação aqui ela descreve a métrica. E, portanto, assim como em Schwarzschild a gente tem que após o horizonte de eventos, nós temos o problema de o referencial estar se movendo como se fosse uma maré, nós temos aqui essa velocidade angular da métrica. Portanto, existe uma certa região do espaço-tempo de um buraco negro rotativo, onde o espaço-tempo em si rotaciona. O espaço-tempo roda. É um pouco complicado de digerir isso, mas é basicamente isso. Os cálculos de singularidade e de superfícies, como o raio de Schwarzschild, eles são feitos por meio de
pegar o primeiro termo, aquele que acompanha o dt quadrado, e botar para zero, assim como o outro termo de dr, e também fazer uma condição semelhante a ele. São condições específicas definidas pela lógica de toda a relatividade geral. E quando você faz isso, você chega a resultados específicos, a raios e regiões específicas do espaço-tempo, que são conhecidas como horizonte de eventos e superfície de redshift infinito, que é o desvio para o vermelho da luz. Como o efeito Doppler, mais ou menos, para você pegar. No raio de Schwarzschild, essas duas superfícies, quando você faz a conta, elas são iguais e coincidem com o horizonte de eventos padrão que conhecemos pelo raio de Schwarzschild. Só que agora, essas duas superfícies elas não se encontram mais. Elas são diferenciadas pelo valor de A, aquele valorzinho referente à velocidade. Por acaso, quando você pega essas duas equações das superfícies e bota o A para zero, as duas equações ficam iguais e você tem, de novo, retornando o valor do raio de Schwarzschild. Isso é uma coisa muito importante, que toda equação que completa uma outra, a partir do momento que você tira um elemento, você retorna a equação anterior, assim fazendo essa nova equação um caso mais geral da equação anterior. Assim você não nega a equação anterior, apenas diz que ela estava faltando um termo ou estava limitada em relação à teoria. A outra métrica que podemos considerar é a métrica de Hessner-Drossel. Eu não sei se é bem assim que se fala. É a métrica onde você considera a massa e a carga elétrica de um corpo, de um buraco negro, de uma estrela, do que você quiser. E aí a equação, essa eu não conheço tanto em detalhes, mas ela também forma outras superfícies diferentes. É só você botar aquele primeiro termo ali para zero, ou o segundo termo para zero, e botar um deles para o inverso para zero, não lembro bem agora. E você vai chegar a dois valores específicos definindo o horizonte de eventos e outra superfície de desvio da luz, da mesma forma como foi feita no espaço-tempo de Kerr. Não tem muita diferença. E você ainda pode generalizar e fazer uma equação que é conhecida como a métrica de Kerr-Newman. Ela define o campo gravitacional gerado por um corpo que tem massa, rotação e carga elétrica. Dessa forma, você tem a equação mais completa possível, porque é um pouco que definido que as grandezas básicas presentes no universo e presentes num buraco negro, por exemplo, que você consegue diferenciar num buraco negro, é massa, carga elétrica e rotação. Pode-se discutir que você consiga ver outras ou não, é claro que tem sempre gente fazendo teoria por fora, explicando esse tipo de coisa, mas, a princípio, essas são as três grandezas básicas que nós definimos em gravitação, que causam um campo gravitacional. Ou seja, não é só massa, e o buraco negro ele não é apenas aquela coisinha simples. Você pode ver nessa imagem aqui, todos os valores dos raios que eu falei para a métrica de Kerr, que é quando o buraco negro ele está rotacionando e possui massa. E aí você consegue perceber todas essas superfícies que são definidas. Essa superfície, em azul especificamente, é a superfície onde se começa ao espaço-tempo rotacionar. E por meio dessa peculiaridade e pela possibilidade da partícula ainda poder sair dessa superfície, por ela não ser horizonte de eventos, existe a possibilidade teórica de se retirar energia do buraco negro, tirando assim velocidade da rotação dele, não a ponto de parar, mas a ponto de chegar numa velocidade limite de rotação, mas obviamente isso é tudo teórico. Quanto mais para dentro essa rotação continua existindo, até o ponto onde você chega num outro horizonte de eventos, numa outra superfície de rotação, onde aí então você diz que o buraco negro, o espaço-tempo em si, parou de rotacionar. E ali ele voltou a ficar estático, como é agora no caso nosso, onde nós estamos. Outra peculiaridade desse buraco negro aí, de rotação, é o que a singularidade dele ela não é mais um ponto, como a gente define no Schwarzschild. As pessoas falam, que ele vai cair, vai para o centro do buraco negro e ali vai ficar. Não, aqui é diferente. A singularidade do buraco negro de Kerr, na verdade, é um anel. E é ali onde está o problema da física, no anel. E tudo que cairia no anel que teria esse tipo de problema, e não no centro. Quando você pega essa equação do anel e pega o valor de A indo para zero, a equação ali ela vai definir, na verdade, em vez de um anel, vai definir um ponto,
retornando às condições de Schwarzschild, como era esperado. Todas essas métricas, na verdade, elas são uma forma matemática de descrever o espaço-tempo. Esses termos que definem a métrica, que estão acompanhando a escada dt, dφ, dr, são os termos da métrica que elas são encontradas a partir da equação de Einstein. A equação de Einstein, que é uma equação que, de um lado, esses termos de R são os termos que definem a métrica do espaço-tempo, que definem como o espaço-tempo está definido, está se dobrando de acordo com o outro lado da equação, que é a parte onde define a energia, seja essa energia rotacional, seja essa energia eletromagnética por carga elétrica, ou seja essa energia por meio da massa. Então é uma equação que de um lado você tem energia e de outro lado você tem a deformação do espaço-tempo. Uma coisa implica na outra e as duas implicam em si mesmo. E aquele termo de lambda ali é um termo adicional que não necessariamente precisa ficar aqui, que é o termo da constante cosmológica, que é um termo que não é tão relevante aqui, já que ele só tem uma relevância real na cosmologia, que é um estudo do universo inteiro. A grande questão aqui é que todas essas equações são reais e equivalentes e funcionam, né, no caso. Agora, por que temos tantas equações assim? E por que não usamos sempre a mais completa de todas? Porque não tem necessidade. Porque muitas vezes os valores da grandeza de rotação e da grandeza de carga elétrica são insignificantes para serem levados em consideração na conta. São termos que são aproximadamente zero em comparação aos outros, e assim não afetam quando você vai fazer as contas reais usando números. São termos que eles não vão ter nenhum efeito no resultado final. A não ser, é claro, quando você quer considerar o resultado dessas interferências. Se você estiver, por exemplo, muito próximo do Sol, a relatividade geral vai se tornar necessária, porque a deformação do espaço-tempo vai ser importante. A questão da deformação temporal vai ser importante. Agora, quando a gente está na distância mais ou menos terrestre, nós não temos necessidade de acrescentar esse termo, e Newton é suficiente para a gente. Tanto que a gente não sabia que os cálculos estavam errados porque não havia alguma alteração significante para que justificasse existir uma nova métrica. Foi só quando consideramos medir Mercúrio lá próximo do Sol que isso se tornou significante. Bem, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenha ficado claro. Foi a primeira tentativa de fazer um vídeo usando equações, que é a forma que eu acho que é também importante para as pessoas entenderem como é que tudo funciona. Se quiserem mais, peçam. Se tiverem dúvidas que vão ter, eu vou deixar alguns links que possam ajudar aqui. Procurem na Wikipédia, que ela já ajuda bastante, principalmente na Wikipédia em inglês. Procurem também o canal do PBS Spacetime, que faz isso muito melhor do que eu. E obrigado. Curta, compartilhem, comentem. Até a próxima.